Então vamos aí para mais uma aula sobre unificação. A gente está na penúltima aula para a gente poder depois fazer as consequências. Esse vídeo a gente vai tratar de duas coisas. A gente vai tratar da Terceira Guerra, da anexação de Veneza e também da anexação de Roma. A gente consegue fazer as duas anexações nesse vídeo, porque afinal são duas anexações curtas. A gente tem que entender que a Terceira Guerra de Independência Italiana é uma guerra em que a Itália se beneficia do problema entre Prússia e Áustria. Então você tem uma Prússia que está lá, que se modernizou com Bismarck, então é por isso que é importante falar sobre a Prússia primeiro, para você entender o caso italiano. Você tem um vídeo que fala da Guerra dos Ducados, da Guerra das Sete Semanas, e aí você tem, nessa Guerra das Sete Semanas, é até o slide, a imagem que eu utilizei na Guerra das Sete Semanas, a Itália vai lutar ao lado dos prussianos. Os prussianos vão conseguir tecer uma aliança com os italianos vão observar ali que é uma excelente oportunidade para recuperar Veneza, para pegar Veneza, e aí você vai ter uma luta dos italianos ao lado dos prussianos contra os austríacos, e aí os austríacos vão ser derrotados, obviamente. A Guerra das Sete Semanas, os italianos vão até ter certa dificuldade, porque o exército italiano ele era um pouco desorganizado, os austríacos já tinham uma força militar significativa, só que os austríacos apanham para os prussianos na Batalha de Sadoa, como a gente já comentou, então está aparecendo imagem da Batalha de Sadoa, e os italianos eles conseguem obter vantagem na guerra contra os austríacos nesse sentido, e aí entram na região de Veneza e vão, obviamente, anexar Veneza. Aí você tem essa imagem da visita do Vítor Emanuel II a Veneza, as bandeiras italianas, e aí você tem um plebiscito, Veneza vai, assume uma língua italiana, você já tem ali oficial, você anexa, é anexada pelo Reino da Itália, então você tem uma Itália que se amplia de novo. É na Terceira Guerra de Independência que eu tenho essa unificação. Só que a gente não pode deixar de comentar que faltava a última joia, faltava Roma. Não dá para pensar Itália sem pensar em Roma, é óbvio. A origem de Roma, de Itália, tá tudo intrínseco, né? Quando você pensa em Império Romano, toda aquela realidade da antiguidade. Então você tem que entender que Roma é Roma para a Itália, né? Rômulo e Rêmulo. Então toda aquela questão de construção da ideia de Itália. E aí você tem uma Roma que obviamente está protegida pelas forças francesas. Vamos lembrar da Convenção de 1864, convenção essa que o Napoleão assina com o Vítor Emanuel assina meio que obrigado, Napoleão exige que o Vítor Emanuel não invada a cidade de Roma, os estados católicos. Você tem uma pressão dos católicos para que Roma não seja anexada, mas só que isso não impede a atuação do Garibaldi. O Garibaldi, ele fala, não respeito o que o Piemonte Sardenha está assinando, nós, os voluntários, vamos tomar. Óbvio que está lá Piemonte Sardenha, o Reino da Itália, torcendo pelo Garibaldi, de maneira não oficial. Você tem um Vítor Emanuel que não pode botar tropas piemontesas contra Roma, porque isso pode causar a reação do Napoleão III. Então isso pode causar um problema onde o Napoleão entre na Itália e tenha um prejuízo maior. Então é uma coisa muito fina, uma coisa muito sensível para você realizar, onde você vai ter que ter um cuidado para evitar uma retaliação francesa. O Garibaldi vai ter a Batalha de Mentana em 1867, que ele vai tomar uma surra. Os franceses tinham um fuzil novo, se não me engano, um fuzil Chateaupoint, um fuzil que atirava mais vezes. Daí o Garibaldi ele vai ter uma dificuldade imensa no combate, vai ter um número alto de vítimas, de mortos, ele vai ter que recuar. Então, assim, você vai ter várias intervenções do Garibaldi sem sucesso, por conta da defesa das forças francesas. Isso vai garantir, obviamente, o território de Roma, o território dos estados católicos, com autonomia até 1870. Só que a virada de chave, obviamente, é em 1870, quando você tem um Napoleão que enfrenta a Prússia na Guerra Franco-Prussiana, e ele está apanhando na Guerra Franco-Prussiana, então qualquer tropa que ele puder deslocar para a fronteira com a Prússia, ele vai deslocar, ele vai levar, e aí você tem esse transporte de tropas para a fronteira com a Prússia, inclusive essas tropas que estavam em Roma, essa guarnição que estava em Roma, para evitar o fiasco francês.
adianta de nada, acaba que o fiasco francês acontece da mesma forma. E aí você tem a saída dessas tropas francesas. Quando você tem a saída dessas tropas francesas, os italianos olham e, então a guarnição francesa foi embora. Beleza, vamos entrar em Roma. Você tem choque com a guarnição papal, a guarnição do Vaticano, a guarnição de Roma. Alguns mortos do lado da guarnição dos estados papais. E você entra na cidade. Você toma a cidade, o Papa Pio IX reclama, diz que é um absurdo, que isso está se rompendo o tratado com Napoleão III, só que, ao mesmo tempo, Napoleão III está sendo capturado lá pelo Bismarck, com aquela imagem que a gente tem na cabeça, né? Napoleão conversando com o Bismarck. Então, a igreja está sem a sua proteção, está sem o seu apoio francês e agora aceita que dói menos. E aí você tem o Vítor Emanuel tomando Roma, essa imagem, essa charge, que é bem legal, do Vítor Emanuel meio que pegando a mulher romana e o Papa caindo de lado. Né? Isso conclui a anexação italiana. Em 1870, 71, você transfere a capital para Roma. É legal que é concomitante, coincide com a unificação alemã, quando você tem a comemoração lá no Palácio de Versalhes, a coroação do Guilherme como Kaiser da Alemanha. Então você tem uma coisa que está acontecendo tudo ao mesmo tempo. A questão da igreja, a igreja vai se colocar como prisioneira do Estado italiano, só vai se resolver no Tratado de Latrão com Mussolini. Só em 1929 que Mussolini vai conseguir articular um tratado em que se reconhece o Estado italiano, em troca o Estado italiano reconhece o Estado fascista. Então já é século XX. Beleza? Tranquilo? Então a gente termina esse vídeo aqui. É um vídeo curtinho. E a gente vai ter mais um vídeo para a gente falar das consequências desse processo de unificação, que é um tema interessante. Beleza? É isso. Aquele abraço. Tamo junto.